E aí, pessoal, eu vou começar uma série de aulas hoje sobre números complexos. Vou tentar colocar essas aulas simples, uma espécie de revisão, mas que a gente consiga entender o que é o principal do assunto, alguns dos conceitos fundamentais. Primeira coisa, o que são os números complexos? Os números complexos, eles existem como uma forma de resolver, por exemplo, equações desse tipo: x mais um igual a zero. Se a gente está lá no nono ano, primeiro ano do ensino médio, e encontra uma equação quadrática como essa, a raiz dela vai ser raiz quadrada de menos um. Passa esse um para o outro lado, subtrai um dos dois lados, vou ficar com x ao quadrado igual a um, menos um, e tira a raiz quadrada dos dois lados, para cancelar esse quadrado. Então eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de menos um. E aí eu não consigo rastrear essa solução, por exemplo, em uma reta com os números reais, porque eu tenho zero aqui, um, menos um. Como é que eu vou encontrar um número nos números reais que multiplicado por ele mesmo que dê menos um? Se a gente parar para pensar meio segundo sobre isso, a gente vai ver que não é possível. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê menos um. Eu faço um vezes um dá um, faço menos um vezes menos um também dá um. Então, os números complexos eles existem para resolver e rastrear as raízes de equações como essas, porque problemas físicos, problemas de engenharia, de elétrica, muitos deles aparecem e precisam dessas soluções, dessas equações, que aparecem em números com raízes de índice par negativos. E aí, alguém pode pensar que os números complexos não existem, ou que eles são uma invenção, o que não faz muito sentido, porque eles resolvem problemas reais, de fato. Eles aparecem na natureza. Por exemplo, quando descobriram a física quântica, apareceram números complexos lá nas equações. Naquela época de Dirac, Heisenberg, desses físicos famosos, né? Tem lá nas equações deles números complexos, que não são uma invenção, são descrições de fenômenos reais da natureza. E como é que os números complexos funcionam? Como é que foi desenvolvido esse sistema para a gente calcular essas raízes? É através de um novo plano cartesiano. É um plano cartesiano que, na verdade, ele é rotacionado. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for trabalhando. Ele é rotacionado 90 graus, na verdade. E a gente precisa definir primeiro algumas coisas. O nosso eixo Y, nesse plano, que vai ser chamado de plano de Argand-Gauss, se escreve assim: plano de Argand-Gauss. A diferença dele é basicamente só a nomenclatura. Esse eixo I ele vai tomar o lugar do nosso eixo Y, quando a gente estiver trabalhando nos números completos. E aqui o eixo X continua igual, ele é o eixo dos números reais. Praticamente não muda nada. As distâncias no eixo Y continuam sendo iguais. Se eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 aqui, aqui 1, aqui 2. As distâncias são iguais. Se a gente for traçar assim, esse comprimento aqui seria igual a esse comprimento aqui. Não muda nada. Então, o que muda na verdade? A gente definindo isso, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro vamos lembrar como é que a gente faz algumas operações com pontos cartesianos. Por exemplo, se eu tenho um ponto A, B, e eu vou somar com outro ponto C, D. A soma é bem simples. Eu faço A mais C, isso vai me dar minha coordenada X, e eu faço B mais D. Isso vai me dar minha coordenada Y, do meu ponto somado. Ok? Agora, para multiplicação. Se eu tiver um ponto A, B, eu for multiplicar por C, D. A multiplicação não é tão simples quanto eu aplicar a propriedade distributiva aqui. Não é para fazer isso com pontos cartesianos. A multiplicação é diferente. A gente vai usar a seguinte regra. Eu multiplico para minha coordenada x, para minha abscissa aqui, vai ser a vezes c, mais não, menos b
vezes D. Vou botar minúsculo também. Isso aqui me dá a minha coordenada x. E aí, para a coordenada y, eu faço AD mais BC. E aí eu tenho o meu novo ponto que resulta da multiplicação desses outros dois pontos aqui. E aí o que acontece que a gente precisa no plano cartesiano? É daquela raiz de índice par, né? Da raiz quadrada. Então o que os matemáticos fizeram? O que vai ser o i ao quadrado nisso aqui? É i vezes i. E aí eu substituo pelas coordenadas desse ponto. O 1 ele vai ser equivalente a 1i nesse eixo. Então as coordenadas aqui vão ser 0 no x e 1 no y, para cada i. Então 0 de novo, 1 de novo. E aí eu aplico a minha propriedade do produto cartesiano. A vezes C, então é esse vezes esse, 0 vezes 0, menos B vezes D, 1 vezes 1. Opa, não, para fechar esse parênteses ainda. Isso aqui é a minha coordenada x. Agora para y é AD, então, primeiro vezes o último, 0 vezes 1, mais BC, esse vezes esse, 1 vezes 0. Então, quais são as coordenadas desse novo ponto? Que é i ao quadrado. 0. Na verdade, eu vou subtrair isso aqui. Para a coordenada x vai ficar 0 menos 1, que é menos 1. Para a coordenada y é 0 mais 0, que é 0. Ou seja, y ao quadrado resultou em menos 1 no meu eixo x. Então i vai ser a raiz de menos 1, se eu simplificar isso aqui. Então daqui a gente tira a unidade imaginária básica. Toda vez que eu tiver em uma solução de uma equação dessas, a raiz de menos 1, eu posso trocar ela por i. E aí eu saio do plano cartesiano e trabalho no plano de Argand-Gauss, que é esse plano dos números complexos. A gente pode entender assim como o plano onde vivem os números complexos. Que ele é extremamente semelhante, né, ao plano cartesiano.